Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, boa tarde a você, conectado aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim, analisando aí o que pode acontecer com o mercado do boi. Todas as expectativas agora voltadas e focadas principalmente na demanda interna. Esse começo de mês já trouxe uma ideia de como pode ser o mês, no entanto, ainda não foi suficiente para fazer mudar o preço da carne no atacado, e mais do que isso, chegar até na arroba do boi. Para explicar melhor para a gente o que pode acontecer, quais são as expectativas e se isso de fato pode chegar na arroba, está aqui comigo o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente tem esse início de mês já com algumas recuperações das proteínas, né? Esses primeiros dias de agosto, mas ainda uma recuperação bastante tímida, dá para dizer isso, Thiago? Principalmente no caso da carne bovina. Seja bem-vindo. Olá, Alexander, amigos Notícias Agrícolas. Novamente uma satisfação estar aqui junto com vocês para a gente discutir o mercado de pecuária de corte, carne, mercado interno. É muito importante, eu acho que esse momento, dado as oscilações que vêm ocorrendo no mercado. E, bom, como você mencionou, a gente começa o mês de agosto, ainda, evidentemente, um curto espaço de análise, uma semana, né, apenas, mas a gente tem aí uma pequena valorização, né, quando a gente pega do dia 1º ao dia 5, a carcaça casada bovina subindo 0,10% no atacado paulista, mas a carcaça suína subindo 1,33% e o frango inteiro resfriado subindo 0,75%. A gente, obviamente, nota um movimento um pouquinho de melhora, tradicional de começo de mês. Vale lembrar, agosto, a gente tem aí o segundo final de semana, o próximo final de semana, Dia dos Pais. A gente sabe que o pai, ele gosta de comer uma carne seu dia, preferencialmente, né? Então, isso pode fazer com que realmente o varejo ele busque um volume maior de compra, né? Mas esse é o cenário ainda, é um cenário ainda muito pressionado, dado que a gente vai começar a ver o movimento de auxílio emergencial, algumas bolsas, né, caminhoneiro, taxista, o Bolsa Gás, entrando no mercado a partir de agosto, se não me engano, a partir dessa semana. Então, o cenário ainda do mercado interno é o reflexo do que a gente vem vendo aí, principalmente nos últimos meses. Ainda um mercado muito restrito devido aos preços elevados da carne bovina no mercado interno, principalmente em relação às demais carnes. Com perspectiva de avanço, como você relatou aí, principalmente por conta do recebimento dos auxílios aí do Dia dos Pais. No entanto, precisa esperar para ver se de fato vai se confirmar. Por enquanto, a gente está na fase da perspectiva. Mas quando a gente olha para o que aconteceu no mês passado, Thiago, a gente já viu uma pressão na carcaça, né? Sim, sim. Eu acho que é um ponto importante de mencionar, Alexander, ouvintes. A gente muitas vezes se assustou ou vem se assustando com a oscilação do preço da arroba, né? Se a gente analisar, né, o último mês, do dia 1º ao dia 29 de julho, o preço do boi gordo, o indicador do boi gordo de São Paulo, subiu algo em torno de 3,48%. Né? Só que ao contrário, o totalmente oposto, a carcaça casada no atacado paulista caiu 3,98%. Ou seja, não teve venda. Tá? Ou realmente teve uma pressão, porque o consumidor não consumiu.
gente tem um volume maior no varejo e isso causa um efeito dominó. Isso causa um efeito na indústria frigorífica, isso causa realmente uma pressão no pecuarista. Tá? Então, eu gosto de dizer aqui, junto com vocês, a gente precisa ter uma visão geral do que vem acontecendo. E não é nenhum cenário novo o que vem sendo falado, seja por analistas do setor, seja por lideranças do setor, seja por professores, né, consultores, que seja, que o mercado brasileiro, o consumidor interno, não está comprador, mas pelo menos no primeiro semestre. Então, quando a gente analisa o mercado bovino, né, analisa o preço do boi, a gente tem que ter claro que o que está formando o preço, a oferta, como a gente já vem falando bastante, a gente já fala um pouquinho dela, a demanda externa está dada. Vocês vêm acompanhando os preços aí, o volume de exportação, tá, que a gente vem observando. E se a gente analisar, por exemplo, eu vou falar rapidamente aqui, né? Janeiro a gente exportou 141 mil toneladas, carne bovina in natura, fevereiro 160, estou falando arredondado, tá? Março 170, abril 160, maio 155, junho 153, julho 168. Ô, Thiago, 140 para 168, é 30 mil toneladas, sim, concordo. No começo do ano, tradicionalmente, a gente exporta um pouco menos, dado o feriado chinês. Final do ano, último mês do ano, primeiro mês do ano, tradicionalmente. Mas o que eu quero dizer é que as exportações, já está claro o que vai acontecer. Pode ser 150, 160, 170. Não é aquele boom que foi de 2019, não é aquele boom que foi em 2020, quando ultrapassa a barreira dos 160 mil toneladas pelas primeiras vezes, que vai realmente ocorrer novamente. Tá? Então, as exportações, está claro que pode acontecer, a não ser que a gente tiver problema em outros países. Né? Por exemplo, da aftosa, onde mais gente vier comprar ou outros países estavam no mercado. Aí sim. Então, as exportações estão dadas. O que cai, né, para a nossa análise? O mercado interno. O mercado interno ele não está comprador, a gente falou de alguns números aqui. O brasileiro, por mais que a economia dá sinais de melhora, de crescimento do PIB, ano passado, esse ano, a economia está voltando, mas realmente a gente sabe, e o meio, muitas vezes, dos 40 milhões de brasileiros, eles estão consumindo carne bovina sempre. Ou pelo menos todo final de semana. Agora, a população baixa, consumindo muito pouco. E olhe lá, né, se está consumindo. Então, infelizmente, para a nossa análise, o mercado doméstico tem um peso importante. E aí a gente cai na questão da oferta. Ah, Thiago, mas e a oferta, como que está? Está restrita, não está restrita? Né? A gente tem que sempre lembrar que, vamos dizer, o primeiro giro de confinamento está saindo, que é agosto, setembro. Talvez realmente em setembro a gente tenha falta de gado, mas a gente sabe que a indústria teve margens apertadas em 20, quando o preço estourou, até mesmo 21, até por volta de julho, agosto, setembro, realmente foi pressionado. E evidentemente que a indústria, ela desde 21, ela vem se preparando com boitéis, com parcerias, com produtores. Os próprios produtores, com aumento de custo, foram buscar ferramentas de gestão de risco. Então o que acontece? A indústria, além de ter um gado próprio, parceria, etc., ela monta uma escala maior. O pecuarista, ele aproveita e também faz a gestão de risco, principalmente termo e opção principalmente uns meses atrás, com essa oscilação o prêmio ficou um pouco alto demais, um pouco maluco, óbvio, isso é claro no mercado, mas a gente tem um planejamento. Então a escala ela foi se montando, ela foi se moldurando. Então esse é o cenário da pecuária. Eu tenho um mercado doméstico não pagador, que vai realmente pagar os seus 290, 295, 300, 305 reais arroba, e o mercado internacional, principalmente a China, pagando um pouco mais, pagando uma premiação um pouco melhor, que chegou no patamar dos seus 320, 323. Alguns outros pecuaristas com uma bonificação maior, mas que seja. Então esse é o cenário hoje da pecuária de corte. Eu tenho uma escala alongada, eu tenho o mercado doméstico teoricamente frio ainda, e um mercado externo que já está, entre aspas, não precificado, mas ele já está dito em termos de volume. Né? Então,
a pressão, infelizmente, recai sobre uma melhora do mercado doméstico. E quando a gente olha o consumidor tomando decisão, a gente já falou um pouco das outras carnes aqui. Se a gente pegar sexta-feira, o atacado São Paulo, a carcaça bovina, R$ 20,25 o quilo. Carcaça suína, R$ 9,89, a metade. Menos da metade, né? E o frango resfriado, 8,06, R$ 8. Também menos da metade, se aproximando do frango. Então, eu tenho uma carne suína e de frango pela metade do preço. E o consumidor, ele vai decidir por isso. Então, esse é o cenário hoje do nosso mercado de pecuária de corte e carne bovina. Tá? Um mercado realmente doméstico frio. Ô Tiago, agora quando você traz esses números de julho, vamos repetir eles aqui. Que o boi gordo teve uma alta de 3,5% e a carcaça de uma queda de quase 4%, dá para a gente entender que o mercado interno tentou fazer uma liquidação aí dos estoques. Mesmo assim, não deu conta de enxugar estoque, Tiago? Provavelmente, pelos números, evidentemente que não, né? Era um mercado que esperava-se, principalmente a partir de julho, né, uma certa melhora. Evidentemente, isso não ocorreu. Então, eu jogo, sim, uma pressão no mercado, vamos dizer, processador e no mercado produtor. Tá? É um mercado que, como a gente já falou no início, tradicionalmente busca-se uma melhora. Vale lembrar que em maio, no Dia das Mães, que é um mercado bom de vender, suíno, bovino, não teve venda, caiu, né? Só lembrando, em maio, a carcaça bovina caiu 6%, a carcaça suína 21%, né? E até o frango caiu 3,8%. Então, de novo, é o mercado consumidor com a renda restrita. Eu tenho um dos níveis mais históricos da população endividada. Então, realmente, eu compro no começo do mês e vamos ver se vai dar para o final do mês. Então, esse é o cenário hoje. O mercado não tem fôlego para conseguir manter. Os começos dos meses até vem bem, mas chega no final, realmente, ele não consegue sustentar. A melhora do boi gordo, realmente, numa expectativa de melhora de venda do varejo. De novo, principalmente nessa primeira quinzena. A expectativa é positiva, mas com o estoque maior, o varejo, ele muitas vezes saiu da compra. Bom, então a gente tem que, antes de ver a melhora da cotação, a gente tem que ver esse mercado interno demandando e enxugando essa carne que está lá estocada, enfim. Isso pode acontecer agora, a partir de agora, com o feriado do Dia dos Pais, com a chegada dos auxílios, mas será que já dá para falar em melhora de preço, em reflexo disso no preço da arroba ainda em agosto, ou fica mais para diante, lá para setembro só, Tiago? Olha, a gente já falou do cenário de escala. A gente, evidentemente, quando o preço do boi ele cai, ele é pressionado, muitos pecuaristas que talvez já planejaram confinar, mas talvez ainda não fecharam o gado, iam fechar o gado a partir de agora ou em setembro, para entregar lá para novembro, pensando nos 90 dias em média, ele pode sair do processo. Tá? Ele pode sair, mas isso pode fazer com que a gente tenha uma melhora, tá? Ao longo do final de agosto, setembro, tá? Mas realmente, no curto prazo, o mercado ele vem sendo precificado, teve essa oscilação, como a gente observou na última semana do preço, mas o mercado ele vem sendo precificado 310, 315, 320, está oscilando, com as mínimas de 290, máximas passando de 330. Então, realmente, esse é um cenário realmente de oscilação nesses patamares. Fechou sexta 310. Então, o mercado de agosto, ele vai sofrer muito ainda com essa escala, podendo sim melhorar em determinados momentos as cotações, mas principalmente acredito que mais para frente, podendo ter uma restrição de oferta, aí a gente começa a observar uma oferta melhor. Oferta menor e uma precificação melhor. Agosto ainda vai ser complicado, mas, enfim,
Vamos esperar para ver uma possível reação ou algo mais consistente acontecendo a partir de setembro, então. É isso. Assim, ele se mostra, dado esse cenário atual, ele se mostra ainda complicado. Vamos supor que a gente tem umas vendas boas agora no final da semana, para o Dia dos Pais. O estoque do varejo realmente se reduza, perdão. A população que começa a receber auxílio entre no mercado, mesmo que comprando frango e suíno, isso valoriza. Isso começa a aproximar essas carnes do dianteiro, né? E assim, só um número. Em julho, por exemplo, o traseiro, que é a carne, vamos dizer, de primeira, da classe média alta, caiu 3,2%. O dianteiro, da classe média baixa, caiu 5%. Então, até a classe baixa saiu desse mercado, principalmente. Ponta de agulha, no Ceará caiu 4,22%. Então, por isso que eu falo muito do auxílio, isso pode favorecer. Os outros pontos que podem ajudar a valorizar as exportações para a China, que devem ter um bom movimento aí entre agosto, setembro, outubro, novembro, principalmente, né? De novo, tem a Copa do Mundo, as pessoas vão comprar um pouco de carne, sim, para estar junto. Então, são fatores que vão ajudar. Mas, de novo, sempre lembrando o produtor. Olha o preço, olha o mercado, faz o seu custo, não fica esperando o balcão. O balcão ele pode oscilar. Tá? Então, isso que é muito importante. Sem dúvida. Tanto que quem se planejou, e mesmo que nesse momento a gente esteja vendo esse preço mais achatado aí, quem se planejou conseguiu vender para o frigorífico esse animal que está na escala agora por um preço melhor, né, Tiago, do que está no mercado, né? Ele já se antecipou lá atrás e vendeu a um preço acima desse que está sendo praticado, né? Sim, é que assim, se eu tivesse travado, se você tivesse travado, feito uma proteção, isso, o se não pode entrar no mercado, nunca, tá? Mas, por exemplo, se a gente pega lá no comecinho de fevereiro, eu tinha preços aqui de, por exemplo, julho a 321, agosto a 317. Então, por exemplo, os 317, que estava lá em fevereiro para agora, agosto, não é difícil de se chegar, pensar. Então, realmente eu ter ponderação. O próprio mercado futuro de outubro, lá no começo de fevereiro, estava 335. Hoje está, se eu não me engano, 332 no final do ano. Então, é um mercado que, se a gente observar ao longo aí dos últimos meses, e eu fui lá no começo do ano, para não falar dos outros anos passados, ou pegar aqui próximo, eu estou falando no mercado futuro aqui de novo, para novembro, 328. Outubro, 328. Novembro, 332. Então, é um mercado bom precificador. De novo, estou falando desse preço sem considerar uma premiação, que seja de R$5 ou de 5%. Isso nos ajuda a ter uma precificação melhor. Então, é muito importante nesse momento o pecuarista se atentar a isso. Tentar, juntamente com a indústria, uma boa negociação. Tá? Boa, é isso. Agora, Tiago, uma coisa que me fez parar para pensar aqui, quando você coloca que a exportação já está dada, pode ser que a gente não tenha aquele diferencial de final de ano que a gente costuma ter, ou que a gente viu acontecer em anos anteriores, tirando o ano passado, em função de tudo que a gente já conhece, né? Mas geralmente o último trimestre é o mais potente ali nas exportações. Pode ser que esse ano a gente não tenha grandes surpresas, é isso? Não, vamos lá. Foi bom você ter voltado a esse tema, senão a turma também fica assustada, né? Mas, por exemplo, no ano passado, se a gente pegar agosto, setembro, a China comprou mais de 100 mil toneladas. A gente exportou 181 mil toneladas. Aí depois teve a questão da vaca louca. Evidentemente que a gente pode exportar mais. E eu acredito que a gente vai exportar mais. O que eu quis dizer que as exportações, historicamente, já estão dadas é nesse patamar. Aí eu estava falando de 160, 165, 167, que foi agora, 170. Não tem aquela coisa de 230, 250. Tá? E também, caso não ocorra nada, e não vai ocorrer nada, como a vaca, não tem aquela coisa de 80 mil toneladas, como foi que aconteceu em outubro, novembro.
que é o mercado sem a China. Então a China ela vai ficar sempre nesse patamar de 80 a 100 mil toneladas. É isso que eu quis dizer, está dado. Né? Eu nunca vi a China comprar, evidentemente, mais do que 110 mil toneladas. Pode ocorrer, obviamente que pode ocorrer. Mas ela vai manter esse padrão. E o outro mercado brasileiro é também dos seus 70 a 80 mil toneladas, podendo ter um movimento maior se algum outro país entrar. Então, o segundo semestre, que tradicionalmente a China compra muito mais para fazer o estoque para o ano novo dela, o ano novo lunar, né? Então ela deve vir com esse movimento, que deve cessar em meados de novembro, que seja, o ano lunar mais cedo esse ano, né, em janeiro. Mas a gente tem sim sempre um cenário positivo, porque a China, ela sabe que também o nosso boi ficou barato, né, ou está barato, que seja 310. Apesar do câmbio estar beirando, né, os 5,10, né, esse começo de agosto, 5,12, se não me engano, hoje, mas a gente ainda tem uma carne muito barata. E aí com os problemas asiáticos, na Indonésia, Brunei, né, a Austrália ainda não, mas todo esse cenário faz com que ela demande mais carne brasileira. Então, isso é favorável para o Brasil. E eu acredito que a gente possa ter, além, como eu falei, do movimento do auxílio, Copa do Mundo, o melhor momento das exportações do segundo semestre. Muito bem. Mas focar na demanda interna, que vai ser o principal drive de precificação da arroba, na sua opinião. Perfeito. Se a gente quer uma valorização mais consistente da arroba, evidentemente que a gente tem que ter uma melhora do consumo doméstico. Boa. Eu acredito que ainda esse ano a gente vai ter por todo esse movimento que a gente está vendo de política social. Boa, Thiago. Muito boa análise. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Thiago. Sempre bom te ouvir. Obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado aí, um grande abraço a todos. Valeu, abraço para você. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, trazendo as informações do mercado do boi. Thiago ainda está em dúvida sobre o que pode acontecer nesse mês em relação à precificação da arroba, principalmente por conta de uma necessidade de enxugamento do mercado de carnes aqui no mercado interno. O Thiago trouxe alguns números importantes. Enquanto o boi subiu 3,5% no mês passado, no mês de julho, a carcaça casada, o atacado, né, o boi no atacado, perdeu quase 4% de precificação. Isso mostra a necessidade aí do varejo, do atacado primeiro e depois do varejo, de tentar diminuir os preços para atrair e enxugar esse mercado consumidor. Mas, por enquanto, não dá para dizer que esse mercado está enxuto, não, e que vai ser uma reação imediata. É preciso que haja esse enxugamento ainda, mas para haver esse enxugamento precisa de uma melhora da demanda interna, que pode ocorrer a partir de agora com o pagamento dos auxílios e também com o Dia dos Pais. Vamos ficar atento a essa demanda interna, que esse, segundo o Thiago, é o fator que vai ajudar a virar a chavinha aí das cotações da arroba. Vamos ver os preços lá na B3, lá no Mercado Futuro em São Paulo. Os negócios encerraram hoje de forma mista. O setembro, por exemplo, R$ 322,50, preço estável. O outubro, R$ 327,80, caiu um pouquinho, 0,08%. Novembro, R$ 329,50, caindo 0,14%. Dezembro, sem precificação. Indicador CPEA da última sexta-feira, R$ 310,65, teve uma alta de 4,39%, comparado aí aos 299 da última quinta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.